Ontem assisti um filme à noite muito bonito e acho que tem tudo a ver com esse evangelho onde o pai declara ao filho o seu amor. Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Em Marcos, o pai fala diretamente para Jesus: tu és meu filho. Por que eu estou dizendo isso? O filme se chama O Diário de Noel, mas não tem nada a ver com Papai Noel. Noel era o nome da mãe de uma moça que foi adotada. E ela foi adotada, foi muito bem amada, mas tinha sempre aquela dúvida: quem é minha mãe? Por que ela me deu? E aquela dúvida existencial que atormenta tantas pessoas que não conheceram sua mãe biológica, né? E ela vai encontrar um rapaz que foi abandonado pelo pai há uns 30 anos e trazia uma ferida, uma mágoa, né, desse pai de ter sido abandonado. Tá bom. O fato é que essa moça, procurando a ajuda desse moço, o drama era parecido e os dois são curados quando ela encontra na casa desse moço. A mãe trabalhou quando era jovenzinha na casa dos pais desse moço, foi babá dele e encontra o diário. E no fim essa mãe, que foi mãe solteira, fala: eu a amei muito e a amarei sempre. E teve que doar porque era mãe solteira e não tinha condições de criá-la. Mas quando a moça lê no diário da mãe que ela a amava e a amava para sempre, a ferida foi curada. E o moço vai se reconciliar com o pai depois de 30 anos e vai saber as razões de por que abandonou, mas que ele escrevia cartas e a mãe não entregava. Tá bom, mas o fato é que todos nós temos a necessidade absoluta, mais do que de comida, mais do que de roupa, mais do que as necessidades básicas, saber que eu sou amado. Por isso que o batismo é essa declaração de amor que Deus nos faz. Este é o meu filho, minha filha, amado, no qual eu pus o meu agrado. Em que circunstância que Deus fala isso a Jesus? Quando ele vai procurar o batismo de João, que é um batismo para os pecadores. Era um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, preparando as pessoas para a vinda do Messias. E, de repente, João Batista está lá, batizando no Jordão, e quem que se coloca na fila? Jesus. João sabe quem é Jesus. João veio preparar os caminhos de Jesus. Ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não que tem, que tira. O único Cordeiro inocente, o único sem pecado, o único justo, o único santo, se coloca na fila dos pecadores. Por isso que só Mateus traz isso, fantástico. João protestou, falou: escuta, eu que tenho que ser batizado por você e você vem a mim? A resposta de Jesus é maravilhosa: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. A justiça em Mateus é a vontade de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
perseguidos por causa da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca, que todos sejam salvos, porque Deus é amor. E como é que Deus vai salvar a humanidade? Através do seu servo. A primeira leitura é o primeiro cântico do servo sofredor. Jesus sabe que a vontade de Deus é que Ele dê a vida pela humanidade. E Ele se coloca. Eu estava lendo umas coisas bonitas sobre o batismo, que no nascimento de Jesus, quer ver? Ao nascer, São Jerônimo falou isso, o Filho de Deus vem ao mundo de modo escondido. Só ali os pastores e os magos que o encontraram. No batismo, torna-se manifesto. Antes, ele não era conhecido pelo povo. Com o batismo, revela-se a todos. Então, Jesus aceita de ser batizado para que se cumpra toda a justiça, a vontade de Deus. E o fato, a imersão, entrar nas águas, e a emersão, sair das águas, são símbolo da sua descida aos infernos e da sua ressurreição. Cristo vai descer aos infernos da humanidade, aos meus infernos. Qual é o nosso inferno? Será que Deus me ama? Será que Deus realmente gosta de mim? Será que Deus me perdoa realmente? Esse é o nosso inferno. A solidão mais profunda. Cristo desceu aos nossos infernos para nos convencer do amor de Deus, para curar essas feridas profundas que nós trazemos. Irmãos, e essas feridas são causa de muitos problemas que nós temos, muitas dificuldades de relacionamento. Quem não experimentou o amor de Deus, ainda não experimentou a vida, né? E vai passar a vida inteira mendigando o afeto dos homens, pedindo satisfação às pequenas alegrias dessa vida, e vai se decepcionar, porque é insaciável, nada preenche esse vazio, né? Por isso que essa outra coisa bonita que eu li, fala que o batismo de Jesus é o seu Pentecostes pessoal, a descida do Espírito Santo e a manifestação da Santíssima Trindade. Por isso que aqui aparece o Filho que desce nas águas, né? E o Espírito que desce sobre o Filho e permanece, e a voz do Pai. É uma teofania, uma manifestação de Deus, a Santíssima Trindade, né? E está ligado no final do Evangelho de Mateus. Jesus ressuscitado vai dizer: ide por todo o mundo e fazei discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que aconteceu com Jesus, esse mistério da Páscoa, morte e ressurreição, esse escutar a voz do Pai que me diz: tu és meu filho amado, né? Em ti eu me comprazo, né? Podíamos dizer, nessa atitude de quem não julga o pecador, não destrói o pecador, não mata o pecador, mas carrega sobre si os pecados dos homens, nisso Deus se compraz. Deus detesta a violência. A violência é sempre um medo, né, de amar, de dar a vida, de perder a vida. Pois bem, irmãos, Cristo vem nos libertar desse medo, a todos. Espero que hoje
essa celebração do batismo do Senhor renove o nosso batismo. Somos amados no meio dos nossos problemas, sofrimentos que são necessários, que fazem parte da nossa vida, que nos amadurecem, que nos redimensionam a nossa vida, que são importantes. O Pai, esse Pai celeste, não poupou o seu Filho do sofrimento. O sofrimento tem um sentido. Ai daquele que não é corrigido, né? Carta aos Hebreus, capítulo 12, maravilhoso. Filho, não desanimes quando o Senhor te corrige, não, né? Porque Ele corrige aquele que Ele ama. O sofrimento como uma correção de Deus, quebrando o nosso orgulho, nos ajudando. Tá bom, irmãos, então vamos agradecer a Deus que a humildade de Cristo, que passou aos olhos da sociedade como um pecador a mais. Um pecador a mais. Se ele está sendo batizado, é porque ele tem pecado? Não tinha pecado nenhum. Por isso que os padres da igreja dizem que Jesus veio santificar as águas do batismo, para que eu, que sou pecador, você, pudéssemos, entrando nelas, sermos libertos, perdoados, purificados, amados. Por isso que, só para encerrar, um hino da festa do batismo da Igreja Ortodoxa diz assim, ele mesmo dizendo para João: profeta, vem batizar-me, tenho pressa para fazer morrer o inimigo escondido nas águas, o príncipe das trevas, para libertar o mundo de suas redes, dando-lhe a vida eterna. Que beleza! Cristo que tem pressa, Ele fala, eu vim trazer fogo à terra, e como não desejaria que já estivesse aceso, devo ser batizado, e como não me angustio até que não esteja consumado. Cristo está falando da sua morte, porque Ele sabe que quando Ele mergulhar na morte, carregando sobre si os pecados da humanidade inteira, aquilo que Ele significou, entrando e saindo das águas, Ele ressuscitaria, e ressuscitaria junto com Ele a humanidade inteira. Vamos então dar graças a Deus, e podemos, irmãos, reviver o nosso batismo cada vez que a gente se confessa. A confissão é um segundo, terceiro, 10º, 100º, 1000º batismo. Olha que beleza! Deus, conhecendo a nossa debilidade, nossa fragilidade, nos deixou esse sacramento para que a gente pudesse, quando tivesse necessidade, renovar a nossa purificação nas águas do batismo.